Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Dia 29 de agosto, faltando um mês para os 4 anos desse ministério. E você faz parte desse ministério, você faz parte desse evento que vai acontecer aqui na nossa sede. Dia 29 de setembro, daqui um mês, nós iremos comemorar 4 anos que Deus tem abençoado, que Deus tem nos dado a direção, tem nos dado vitórias, conquistas pela fé. Tem sido fácil? Não. Muitas lutas, muitas batalhas, mas muitas vitórias, muitas conquistas, e tudo é para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. 4 anos da existência, do nascimento desse ministério. Ainda uma criança que vai crescer de forma grandiosa, porque Deus vai fazer você crescer. Deus, Ele vai fazer você prosperar, ser um testemunho vivo do poder desse Deus, em nome de Jesus. Prepara teu coração, prepara para esse dia, porque dia 29 de setembro, você é o meu convidado todo especial. Vai ser numa sexta-feira, vai ser uma reunião, uma noite muito abençoada, uma noite de comemoração, aonde todos estão convidados. Seja você da nação ou não importa, as portas estarão abertas para você vir e se alegrar com a gente nesse dia, em nome de Jesus. Muito bom dia a todos, que Deus abençoe abundantemente a vida de todas as pessoas que estão chegando aí no nosso Café com Deus. E o pastor Lucas, há mais de 3 anos, trazendo aí a palavra de Deus, o pão nosso de cada dia, que nos alimenta, nos fortalece, nos dá discernimento e com certeza vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Muito bom dia a todos. Lembrando que nesse sábado você pode estar conosco, nesse sábado às 5 da tarde em Indaial. Estamos invocando ali o Deus vivo, buscando a resposta de Deus. Sábado às 5 horas da tarde você é o meu convidado todo especial, está conosco em Indaial. E domingo, o domingo todo especial, domingo das primícias, o primeiro dia da semana, nós nos encontramos aqui na nossa sede, em Ascurra, às 7 horas da manhã, buscando a presença de Deus, buscando a direção de Deus, para que venhamos ter sempre uma semana abençoada. Aprendemos a dar a Deus a primícia, aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar. Aprendemos que a obediência traz o benefício do milagre. A fé, a perseverança materializa aquilo que nós tanto desejamos. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. É claro que você venha alcançar o seu desejo, o seu sonho, o seu projeto, existe uma caminhada. Quando Deus, Ele fala a José, aparece para José e diz: José, você vai governar, você vai ser governador, você vai ser grande no meio da tua casa. Deus falou que ele seria grande, mas Deus não falou que seria fácil. Deus, ele não alertou também da dificuldade que ele iria passar. Muitas pessoas, elas querem a conquista, elas querem a prosperidade, elas querem o milagre, mas elas não querem fazer o trajeto do deserto, elas não querem passar por lutas. Nós estamos entrando aí na caminhada dos 4 anos, e 4 anos de lutas, de privações, podemos dizer 4 anos de muita batalha, mas de muita alegria, de muita satisfação, de muito agradecimento.
Se você observar na tua vida, a tua vida não foi só sofrimento. Qual é o problema das pessoas? O problema das pessoas é que elas não se libertam, elas não abandonam o passado. Então, quando você conversa com uma pessoa, ela já diz, olha, eu já sofri muito nessa vida. É a primeira coisa que ela fala. Eu já sofri muito nessa vida. A minha vida foi uma vida de sofrimento, uma vida de humilhação. Eu passei a minha vida toda sofrendo. Então veja que essa pessoa, ela carrega uma mágoa, carrega uma marca de dor, de sofrimento. E ela tem isso como um troféu. Ela tem isso como um mérito para ela. Mas só que a vida dela começa a estagnar. Porque ela não lembra dos tempos bons, das vitórias, das conquistas. Mesmo você, quando não conhecia Deus, que você passou por lutas e por privações, se você observar, você teve momentos bons. Em toda a nossa trajetória de vida, quando Deus, Ele colocou no meu coração que nos daria esse ministério, que colocaria, e Deus já vinha falando já há muitos anos atrás, mas eu não me via capacitado, eu não me via dessa forma, mas Deus já me enxergava, mas eu não conseguia entender e não querer também esse compromisso. Mas Deus, Ele vinha me fortalecendo, vinha me animando, vinha me convencendo que era necessário. E Ele colocou em mim uma certeza tão grande que estaria comigo. É óbvio que se Ele fala para mim, olha, você vai passar por isso e por isso e por isso, é óbvio que talvez eu não entraria nessa. As pessoas, como José, se Deus fala para José, olha José, você vai governar, mas antes de você governar, os teus irmãos vão te jogar na cisterna, vão te vender como escravo. Antes você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado, você vai ser jogado na cadeia. Eu acredito que José, ele iria interferir os planos de Deus. E na nossa vida é assim. Por isso que a Bíblia diz, não acumuleis tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, mas acumule tesouro no reino de Deus. Quando a tua alma é rica, ela é rica, então o exterior não faz diferença, porque mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, você já é uma pessoa rica de alma, você já é uma pessoa que não sente falta de nada. Mas enquanto a pessoa não enriquecer a sua alma, não entender que a maior riqueza que ela tem é a salvação, é a presença de Deus, ela vai estar sempre olhando para trás, olhando para as injustiças que fizeram, olhando o problema que causaram na vida dela, para as perdas, para as decepções. E sempre que essa pessoa for falar, ela vai falar, eu sofri muito, eu padeci muito. Olha, todos nós padecemos, mas em todo tempo, mesmo em tempos de guerra, de luta, de batalha, teve grandes vitórias. Em toda a nossa vida, eu sempre digo, olha, eu sei que todos que servem a Deus pensam dessa forma, falam, poxa, por que eu tenho que sofrer tanto? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Sabe por quê? Porque depois que você manifesta a tua riqueza de alma, que é o teu compromisso com Deus, que é a tua comunhão com Deus, então Deus faz você governar. E não se preocupe, o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Você talvez agora esteja passando por uma situação difícil. Talvez você fale, poxa, mas como pode eu servindo a Deus passando por essa situação? Vivendo por esse problema. Imagina José. José disse, Senhor, o Senhor apareceu para mim, o Senhor me disse que eu iria governar, que eu iria liderar sobre toda a minha casa. E olha onde eu me encontro agora, como escravo, numa terra estranha, sendo humilhado, sendo rejeitado. Mas José, ele tinha uma riqueza de alma. A Bíblia fala que a plenitude de Deus
O que é a plenitude de Deus? É você estar completo com Deus. Mesmo você vivendo em uma cadeia infernal, como Paulo e Silas. Paulo e Silas aprisionados, e eles foram chicoteados, eles foram espancados, humilhados, e um olhava para o outro e adorava a Deus. Um olhava para o outro e perguntava: vem cá, quantas chibatadas você levou? Ah, eu levei 30. E você perdeu para mim? Eu levei 40. Glória a Deus. Mas sabe por que em meio àquele sofrimento eles ainda continuavam adorando a Deus? Porque a maior riqueza que eles tinham não eram as conquistas, não era o milagre, não era o seu projeto dando certo, mas era Deus, a presença de Deus na sua vida. E isso só é possível quando a pessoa deixa de olhar para trás, quando a pessoa deixa de olhar para perdas ou para ganhos. Há pessoas que ela vive olhando para trás. Pergunta para ela: e aí, como é que está a vida? Por mais que ela esteja vencendo, ela vai dizer: olha, parece que ela quer assustar alguém para não chegar lá onde ela chegou. Olha, eu sofri nessa minha vida. Olha, eu passei por lutas. Olha, eu quase desisti. Olha, eu quase abandonei. Olha, eu sofri. Eu fui humilhado, eu fui massacrado, eu fui rejeitado, eu fui caluniado. Parece que essa pessoa está dizendo: olha, nem tenta fazer o que eu fiz, porque é impossível, só eu consigo. E aí é que está o problema. Quando eu olho para trás, eu falo: poxa, Deus me deu tantas vitórias. Deus manifestou o livramento na minha vida. Deus, ele manifestou o maná na minha vida. Deus, ele manifestou a vida sobre mim, a esperança, a alegria, a paz. Foi por isso que eu resisti. Foi por isso que eu sobrevivi. Não foi por causa do sofrimento. Todo mundo tem sofrimento. A diferença é quem está comigo, quem anda comigo. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 41, versículo 51. Gênesis 41, 51. Diz assim, ó: José falando a respeito da sua vida. José diz assim: José, versículo 50, antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filho de Potifar, o sacerdote. José, ao primogênito, chamou Manassés. Disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Quando nasce o filho de José, José colocou o nome dele de Manassés. Sabe por quê? Quer dizer, Deus me fez esquecer o meu passado. Deus me fez esquecer o sofrimento na casa de meu pai. Não é esquecer de não lembrar mais. Eu lembro de tudo que aconteceu no passado, mas eu superei tudo isso. O esquecer quer dizer superar, não me causa dano, não me causa angústia, não me causa tristeza, não me causa mágoa. Sabe, eu não tenho mágoa de quem foi usado para me causar injustiça, porque Deus me fez esquecer tudo isso. Deus, ele me enriqueceu a minha alma de uma forma tão grande, que eu olho para trás e não me lembro dessa raiva, desse ódio, não lembro disso. Deus me fez esquecer. E José coloca o nome do seu primeiro filho de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer do trabalho que tive no passado. Talvez o teu passado foi trabalhoso, foi custoso, foi um tempo difícil, um tempo de injustiça, um tempo de fome, de escassez, de traição. Foi um tempo que você foi caluniado.
mas você superou. Deus enriqueceu a sua alma com o Espírito Santo, que você agora olha para trás e você não carrega essa marca, essa mágoa, esse ressentimento. Por que pessoas não vencem? Porque elas vivem olhando para trás e olhando o que perderam ou o que deixaram de ganhar. José disse: Deus me fez esquecer. Eu não vou esquecer o meu passado, mas eu vou superar ele. Esse esquecer quer dizer, Deus me fez superar toda a injustiça da minha vida. Deus, ele me fez, com o nascimento daquela criança, ele relata: olha, eu sobrevivi à cisterna, eu sobrevivi à humilhação dos meus irmãos, à rejeição da minha casa. Eu sobrevivi quando fui caluniado. José, ele diz: a injustiça não me parou, a calúnia não me fez desistir. Quando eu tive preso, eu não duvidei do meu Deus. Aí é que está a diferença. Sabe por quê? Porque Deus, ele faz esquecer. Você sofre uma injustiça, você passa por um problema. Talvez a tua cadeia agora seja uma doença. Talvez a tua cadeia infernal seja um problema de saúde. Mas você esqueceu de Deus, quando você deveria lembrar que ele está contigo. E daqui a pouco ele vai fazer você esquecer, mesmo em meio a essa dor, em meio a esse sofrimento. Pessoas que não vencem na vida financeira, pessoas que não conseguem caminhar mais porque elas ficam paradas no tempo, sabe, se preocupando em destruir os outros que lá atrás a destruíram. E José, ele nos dá um exemplo muito bacana. O que é uma pessoa rica? Sabe o que é uma pessoa rica? Pessoa rica é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem pessoas milionárias, mas são mendigos, são pobres. Sabe, elas, quando contam a vida dela, elas contam dizendo: olha, fulano fez isso comigo, fulano fez aquilo. Ela conquistou, mas ela continua miserável, pobre, mendigo, de alma, de espírito. Tudo que ela tem é dinheiro. E José, ele não só conquistou o governo, a autoridade, mas uma riqueza de alma. Quando a pessoa, ela só é rica de bens materiais e ela vem a perder, então mostra de fato a quem ela serve. A Bíblia fala de um jovem rico que ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que hei de fazer para herdar o reino de Deus, o reino dos céus? E Deus começa a ensinar, Jesus começa a ensinar ele a amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo. Ele já corta Jesus no meio e fala: não, peraí, tudo isso eu faço. Tudo isso eu faço. Isso aí é a tradição judaica já. A gente já faz isso aí. Ele achava que ele já estava no reino de Deus. Jesus, falta uma coisa. Falta uma coisa para você fazer. Vai e vende tudo que você tem. Vai, se desapega da tua riqueza. Então ele começa a olhar para o que ele tem, para aquilo que ele conquistou, para aquilo que ele adquiriu. Ele se afasta de Jesus, porque a única riqueza que ele tinha eram os bens materiais. José, ele jogado na cisterna, mas ele sabia que Deus não era homem para mentir. Deus, ele haveria de cumprir com a sua promessa. E ele não se deixou ser marcado por aquele sofrimento, por aquele episódio que agora acontecia na sua vida. Sabe, você para às vezes e fica perdendo tempo com o passado que te fizeram. Você fica perdendo tempo com as injustiças que fizeram com você. Faz que nem José. O filho de José chama-se Manassés, chamou Manassés, porque Deus me fez esquecer todo o trabalho que tive. Deus me fez esquecer todo o trabalho, todo o sofrimento que tive. Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Deus me fez esquecer da mágoa que eu podia ter carregado dos meus irmãos. José falando. José disse: eu hoje cheguei aqui, governador, e não carrego mágoa, não carrego marca do passado, porque
estive na cisterna, fui caluniado, fui injustiçado, estive na prisão, mas Deus sempre esteve comigo. Se José fosse contar a história dele, ele ia dizer: Deus sempre se lembrou de mim. Quando o padeiro ele sai da cadeia, José fala para ele: olha, fala para Potifar de mim, fala que eu sirvo a Deus, fala para ele de mim. Talvez ele não saiba que eu esteja aqui. E ele saiu, nem se lembrou de José, mas Deus nunca havia esquecido dele. Sabe por quê? Porque José nunca se esqueceu de Deus. José, ele não atribuía aquele sofrimento a ninguém, nem mesmo a Deus, nem mesmo a Deus. Ele simplesmente viveu aqueles momentos e creu que Deus havia de colocar ele aonde prometera. Só que ele permaneceu fiel a Deus, porque a maior riqueza de José não era a conquista, não era o milagre, não era ser um grande líder, um governante. Era simplesmente a maior riqueza de José, era estar com Deus. E quando você prioriza isso, quando você prioriza a maior riqueza dentro de você, então as lutas virão, os problemas virão, mas Deus vai cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Imagina só. Aí Deus te chama e fala: olha, eu vou fazer você uma pessoa muito próspera. Você vai ser um dos maiores empresários desse país. Você vai ser muito bem sucedido. Mas antes de você conquistar isso, você vai ser preso, você vai ser injustiçado, você vai ser caluniado, você vai ser perseguido. Antes de tudo isso, você vai sofrer a dor do abandono. Aí a pessoa começa a comparar: pera, mas será que vale a pena? E muitos pulam fora. Por isso que Deus ele não nos mostra o caminho que vai nos guiar. Ele simplesmente diz: eu sou contigo e vou te levar aonde eu te prometi. Não se preocupe com as injustiças, não se preocupe com os abandonos, não se preocupe com as desilusões, não se preocupe com nada disso. Apenas continue seguindo a minha voz, seguindo a minha palavra. Você começa primeiro a enriquecer dentro de você. Você prospera, você alcança, você lidera quando você conseguir primeiro dominar o que está no seu interior, que são os seus pensamentos, que são as lutas espirituais que vêm, os problemas que vêm para resolver, seja na saúde, seja na família, seja na vida financeira. Então Deus primeiro, Ele vai nos colocar em situações para que nós venhamos resolver, vai colocar pessoas para tentar atrapalhar, para tentar impedir a nossa fé, a nossa esperança, a nossa convicção. Mas aí, como eu dei ouvidos a Deus, e aquela pessoa que foi usada para me impedir que eu crescesse naquele lugar, contribuiu para que eu caísse no deserto, não vai ficar marca com aquela pessoa. Eu não vou guardar mágoa dela. Quando eu lembrar das minhas vitórias, eu nem vou lembrar dessas pessoas. Eu nem vou lembrar do que fizeram para mim. Mas eu vou lembrar: Deus esteve comigo em todo o tempo. Eu não vou ficar com trauma do passado. Eu não vou ficar com trauma, porque eu fico com trauma do passado, o meu futuro vai ser prejudicado. O meu coração vai ser prejudicado. O que mais tem dentro de igrejas, isso eu digo com toda a propriedade de conhecimento, são pessoas cheias de mágoas, pessoas cheias de invejas, pessoas que dizem: eu não venci por causa do fulano, do ciclano e do beltrano. Olha, a minha vitória só depende de Deus. Eu digo com toda clareza, eu dependo unicamente, exclusivamente de Deus. Se Deus quiser me fazer governar, liderar, se Deus quiser me enriquecer, Ele faz. E se não quiser, Ele vai enriquecer a minha alma, porque o que eu tenho mais de precioso não são o que eu conquisto, mas é a minha salvação, é a minha eternidade. Enquanto a pessoa não entender que riqueza é a salvação, ela não consegue adquirir nessa terra. Enquanto a pessoa não entender que a maior riqueza dentro dela, a primeira
coisa a ser curado dentro de você não é essa doença. A primeira enfermidade a ser curada dentro de você não é essa doença. Não é essa enfermidade aí carnal no seu corpo, mas é a cura da alma. É você curar a sua alma, permitir Jesus colocar o azeite sobre a sua alma e curar o seu coração do passado, curar desse trauma, curar desse passado triste, enriquecer a sua alma com o Espírito Santo. Você olhar e falar: Deus me salvou, mesmo eu nessa prisão, nessa cadeia infernal, mas Deus é comigo. Daniel na cova dos leões, Daniel lá na cova dos leões, e o leão serviu para ele de travesseiro, mas Deus era com ele, estava disposto. Ele viu que foi injustiçado, mas Deus permitiu que ele passasse. Só que Daniel reinava muito mais do que o rei daquela época. Daniel conquistou muito mais, era muito mais rico e próspero do que todos aqueles que queriam o cargo dele. Às vezes a pessoa, para querer o que você tem, ela vai te prejudicar. Você é uma pessoa que às vezes você tem um brilho maior do que todos. Deus colocou em você. Então as pessoas, elas vão tentar te prejudicar e vão conseguir. Sabe, o fato é que muitas das vezes eu presenciei muito isso na minha vida, de estar em lugares, em status grande e alto, e de repente do nada, sem culpa nenhuma, ser jogado numa cadeia, ser jogado num buraco, mas com a alma alegre, dizendo: glória a Deus, eu estou incomodando meio mundo. Então, por quê? As pessoas querem enriquecer, as pessoas querem prosperar, as pessoas querem conquistar, mas não querem pagar o preço. A Bíblia diz: o reino dos céus é conquistado por esforço e sacrifício. Não existe reino dos céus sem o esforço, sem o sacrifício. Ah, pastor, somos salvos pela graça. Que graça? Uma graça que faz você guardar mágoa do passado, mágoa das pessoas, ódio. Uma graça que não te tira do vício, uma mágoa que o teu coração continua sujo. Que graça é essa? Não, isso aí é uma desgraça. Então a pessoa que... José agora segura o seu filho e diz: o nome dele é Manassés, porque Deus me fez esquecer todo o trabalho que eu tive no meu passado. Deus não deixou no meu coração a mágoa, Deus não deixou no meu coração a injustiça permanecer, Deus não deixou no meu coração o ódio, Deus não deixou no meu coração a vingança. Porque o que acontece? Olha, a pessoa diz: fulano vai cair na minha mão. Quando fulano cair na minha mão, ele vai ver. Você não esqueceu do teu passado. José disse: Deus me fez esquecer do passado. Dali a pouco, quem ia chegar? Os seus irmãos. E vinha uma grande fome em todas aquelas terras. E a única terra que não teve fome foi o Egito, porque Deus tinha colocado José ali para administrar. Deus colocou José para administrar. E de repente, quem é que chega para pedir comida? Quem é que chega para pedir? Os irmãos de José, que foram os causadores de toda a dor de José. E José disse, antes de ver os irmãos: Deus me fez esquecer de tudo que me fizeram. Em outras palavras: Senhor, se meus irmãos entrar por essa porta, eu vou abraçar eles. E eles precisarem da minha ajuda, eu vou ajudar eles. Eu vou estender e mostrar que eu sempre fui mais rico do que eles. Não de bens materiais, mas de alma. Sabe por quê? Porque Deus não deixou no coração de José essa mágoa. E é isso que impede muitas pessoas. É isso que impede muitas pessoas de, ficar preso ao passado. Ficar preso. A pessoa, ela foi liberta dos vícios, mas dali a pouquinho ela está nos vícios de volta, porque ela nunca foi, ela sempre ficou presa naquilo ali. É um sacrifício, meu Deus, para ela largar daquilo ali. É a vida dela, aquilo ali é a vida dela. Não é a vida, é sua morte.
Esse vício não é a sua vida, é a sua morte. Essa mágoa que você carrega não é a sua vida, é a sua morte. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. Mas eu sei o que fizeram com José. Eu sei o que aconteceu com Jó. Eu sei o que aconteceu com Jacó. Eu sei o que aconteceu com Paulo e Silas. Eu sei o que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos de Jesus. E sei o que aconteceu com Jesus. Jesus na cruz pendurado, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deus, ele fez Jesus, em meio à dor, Jesus esquecer do ódio, da injustiça daquele povo, e morreu por mim e por você. Sabe por que é isso? Isso é você ter uma alma rica. Isso é você, primeiramente, antes de você conquistar, você tem que entender isso. O teu passado tem que ser apagado. Não é que você vai esquecer dele, mas ele não te causa danos. Quando eu olho para trás, eu olho lá para o início, eu vejo os tempos que Deus esteve comigo, os dias que Deus caminhava comigo, as horas que Deus me orientava, vai por aqui, vai por ali, os momentos que o diabo dizia: aí agora, tá sozinho, e eu olhava Deus comigo, como hoje a mesma coisa, não mudou muita coisa. Eu falava domingo com os meninos aqui, eu não me levo, sabe, Deus, ele me preparou de uma forma tão bacana, Deus, ele colocou em mim algo tão maravilhoso que eu não me iludo com multidão, eu não me iludo com muita gente, mas Deus tem me cercado de pessoas verdadeiras, de pessoas sinceras, sabe, as pessoas. O Jonathan veio aqui domingo, ele, a família, a Regina, e aí eles foram para casa, passaram o dia todo aqui com a gente, e conversando e falando das coisas de Deus, e quando chega em casa diz: pastor, muito obrigado por esse dia. Rapaz, aquilo ali para mim, eu falo: poxa, que bacana, rapaz. Enquanto muita gente não quer estar do nosso lado, tem pessoas que ama estar ali ouvindo a palavra de Deus, porque é isso que a gente passa o tempo todo, sabe, e relatando e mostrando: olha, Deus lá fez isso na minha vida, aconteceu isso, mas Deus fez aquilo, dando a eles um testemunho de que se você enriquecer a tua alma com o Espírito Santo, se você colocar a tua vida em primeiro lugar na mão de Deus, olha, Deus, ele te cura de tudo, Deus, ele te liberta de tudo. Lembra, a maior doença, o maior trauma está no coração, está na alma. E José, ele relata isso: Deus apagou o meu passado. Tem pessoas que agora, nesse momento, elas estão sendo injustiçadas, caluniadas, estão sendo perseguidas, mas sabe qual? Ela não vai sair dessa situação, só se ela pegar a dica agora, porque ela diz: o dia que eu sair desse buraco, o dia que eu sair dessa situação, eu vou pisar na cabeça desse povo. Um dia que eles caírem nas minhas mãos, eles vão ver o que é bom. Um dia eu vou estar por cima, eles vão estar por baixo, aí eles vão ver o que é. Como diz, vingança é um prato que se come frio. José disse: Deus me fez pagar o meu trabalho de passado. Meu passado, o trabalho que eu tive no passado, Deus apagou. Aqueles que se achavam meus inimigos, se entrar hoje por essa porta, eu vou sustentar eles. Eu vou estender as mãos para eles. Sabe o que é isso? Uma alma rica. Uma alma cheia da presença de Deus. Mas enquanto você estiver maquinando a destruição dos seus perseguidores, Deus nunca vai te colocar por cima. Deus nunca vai fazer você liderar. Deus nunca vai fazer você enriquecer. Deus nunca vai colocar sua plenitude em você. Por quê? Porque você só pensa em se fortalecer para pisar nos outros. Lembra, tua maior riqueza, tua maior conquista, sempre vai ser a tua salvação. Deus apagou o meu passado. Quer dizer, eu não carrego o trauma do passado. O passado, ele não me causa danos, porque quando eu olho para trás, eu não vejo os que me causaram injustiça ou os que tentaram me prejudicar. Eu lembro que em toda a dificuldade que eu passei,
em todo o deserto que eu andei, Deus, Ele esteve do meu lado e continua do meu lado. Os desertos acontecem todos os dias, as lutas, as angústias e decepções todos os dias vêm, mas aí eu lembro quem está do meu lado. E quem é que está do meu lado? Deus. E Ele me faz apagar esse passado. Ele apaga o meu passado. Ele não deixa o passado trazer para dentro de mim uma marca de mágoa, de ódio, de ressentimento. Pelo contrário, Deus diz todo momento: eu sou contigo. E no momento certo, Deus, Ele vai fazer você também governar. Lá no livro de João 3, diz assim, para você entender que a tua maior riqueza não são bens materiais, não são as conquistas. Quando as pessoas conquistam tudo, elas acham agora sim, mas continuam pobres e miseráveis, porque a alma dela, o passado dela é sujo, é marca de sofrimento, de injustiça, ou até mesmo alcançou porque veio pisando. Olha o que diz lá em João, Epístola de João 3, é 3 João, né? Versículo 1. O presbítero, a senhora eleita aos seus filhos, a quem eu amo, verdade, e não somente, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará sempre. Em algumas traduções, Paulo vai dizer: olha, que alegria de ver você próspero, que alegria ver você rico, com saúde, mas mais me alegro pela riqueza da sua alma, pela generosidade da sua alma. Então Paulo ele olha aqui e fala assim, você enriqueceu, você prosperou, mas mais do que a tua riqueza material é a riqueza da sua alma. Porque você conhece pessoas ricas, mas são miseráveis, são mendigos, são pobres. Agora, quando a pessoa tem uma alma rica, José tinha uma alma rica. José, ele mostrou desde o princípio, quando ele foi vendido como escravo, vendido, colocado no calabouço, injustiçado, caluniado, a alma dele continuava. Ele nunca deixou a alma dele empobrecer. Ele nunca deixou. O que empobrece a alma das pessoas? Pessoas com dinheiro, pessoas ricas, mas são pobres, miseráveis, carregam mágoa, ódio, ressentimento, cheio de um passado de angústia. Mas me fizeram isso, me fizeram aquilo. José segura o filho nas mãos e diz: o nome dele é Manassés. O nome dele é Manassés porque Deus apagou o meu passado. Lembra, quando fala apagou, não é que esqueceu. Não é esquecer. Mas Deus não permitiu que o passado viesse empobrecer a minha alma com ressentimento, com desejo de vingança, com ódio, com mágoa. Não, porque a pessoa que carrega isso, ela nunca vai ser nada e nunca vai ter nada. Pode até alcançar um status ou dinheiro, mas é uma pessoa miserável, uma pessoa pobre. Então Paulo, ele vai até a igreja e encontra os irmãos e diz: olha, eu estou feliz com a prosperidade de vocês. Eu estou feliz com a riqueza que vocês conquistaram, mas mais feliz porque a riqueza maior está dentro de vocês, que continuam guardando a palavra de Deus, continuam praticando a palavra de Deus. Vocês, em meio às lutas e às dificuldades, vocês não deixaram de servir a Deus. Essa é a maior riqueza. Talvez você passe por um problema de saúde e você está empobrecendo a tua alma, achando que Deus não pode fazer, achando que Deus não pode curar. Lembra os tempos difíceis que José passou, que Jacó passou, que Moisés passou, que Jó passou, Paulo e Silas passou, o próprio Senhor Jesus passou, mas a alma continuou enriquecendo em todo o tempo. Deus diz: não temas, porque eu sou contigo.
Agora, ele não disse que seria fácil, que não viriam dificuldades, injustiças, calúnias, perseguições. Mas isso, quando a alma está enriquecida, venham todos, porque a maior riqueza eu já conquistei, que é a presença de Deus. O que pode o homem fazer? O máximo, matar o corpo, mas a alma, essa pertence ao meu Deus. E quando você pensa assim, então é como Paulo chega e vê o povo próspero, o povo rico, o povo bem-sucedido, porque o povo de Deus, como José, que prosperou, que conquistou por quê? Porque não ficou preso ao passado, ao que disseram, não ficou perdendo tempo com mágoa, com ódio, com ressentimento. Olha, e é o que nós temos feito nesses 4 anos. 4 anos. Eu lembro dos tempos difíceis que Deus esteve comigo. As injustiças, Deus permitiu para que nós chegássemos aos 4 anos. E mais 4, e 4, e 4. E enquanto Deus nos conservar aqui. Essa é a diferença. Deus, sabe por que eu consigo trabalhar? Sabe por que eu consigo pregar a palavra de Deus? Porque Deus me fez esquecer tudo que eu vi lá atrás. Deus me fez esquecer todas as mentiras que eu ouvia lá atrás. Todas as inverdades. Toda a ganância lá atrás que eu vi da parte das pessoas. Deus me fez esquecer. Eu preferi guardar a verdade. Eu preferi guardar o meu coração. Eu preferi lutar. Em meio às dificuldades, eu preferi olhar para Deus, caminhar com Deus. E é isso que vai trazer um bom resultado na sua vida. Esquece o passado. Será que a tua doença não é uma mágoa? Será que a tua doença não é por causa de uma perda no passado e você não se recuperou ainda? Será que a tua doença não é uma injustiça que te causaram e você não consegue se livrar dela? José disse: Deus me fez esquecer de todo o trabalho que eu tive no passado. Deus me fez esquecer da minha família. Quando ele fala família, ele diz: Deus me fez esquecer de tudo que meus irmãos fizeram para mim, de todo o mal que eles tentaram me causar. Deus me fez esquecer. E a saudade é tanta que se eu visse eles hoje, José disse, eu iria abraçar. E pouco tempo depois, os irmãos de José vão até ele pedir comida. E se José fosse uma pessoa que carregasse ódio? E se José fosse uma pessoa que vivesse para poder executar ou devolver o mal que lhe fizeram? Como diz: o dia que eu crescer, o dia que eu tiver isso, fulano cai na minha mão, ele vai ver. Você nunca vai crescer. Você nunca vai crescer. Só cresce quem cresce espiritual. Primeiro, cresça espiritualmente. Antes de você querer enriquecer, antes de você querer ter saúde, primeiro, a saúde tem que ser da alma. A riqueza tem que ser na alma. Cresça primeiro espiritualmente. Então, quando você cresce aqui dentro, então você começa a conquistar o que está por fora. Enquanto aqui dentro for miserável, for pobre, com ódio, com mágoa, com vício, com ressentimento, com trauma de passado, você não conquista o exterior. A riqueza espiritual, prosperidade espiritual. E não vem com quem tem mágoa, não vem com quem tem ódio. A saúde está aqui, ó. Uma cabeça boa, um corpo bom. E quando você não pensa em coisas ruins, então você alimenta as células boas que vão dar vida e vida ao seu corpo. Para isso que Jesus veio, para que nós tenhamos vida e vida com abundância, quando eu aceito Ele como meu único e suficiente Salvador. E creio e passo a não ter mais necessidade de nada, porque Ele vai suprir todas elas. E se eu cair numa cadeia infernal de problemas, Deus está comigo. Eu vou guardar o tempo para que Deus se lembre de mim. Veja que o padeiro não lembrou de José, mas Deus nunca se esqueceu. Talvez as pessoas não se lembram de você. Às vezes, talvez eu esqueço de você, mas Deus não. Deus, Ele nunca esqueceu de você.
Por isso, enriqueça a tua alma. Enriqueça. Conquiste primeiro a maior riqueza, que é a plenitude de Deus. Quando você estiver bem aqui dentro, então você começa a adquirir o que é o exterior. Porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Tudo que você quer. Jesus disse: pedir e dar-se-vos-á. Se pediu e não recebeu, é porque pediu mal. Talvez você pediu para crescer, para humilhar depois, para pagar o que fizeram para você de mal. Pense nisso. José disse: Deus me fez esquecer todo o trabalho da minha vida. Toda luta, toda injustiça, todo mal que fizeram a ele se esqueceu. Imagina se Jesus não esquecesse o mal que fizeram a ele, não teríamos salvação. Pense nisso em nome de Jesus e passe a partir de hoje a conquistar, a prosperar em nome de Jesus. Tá certo? Lembrando, daqui um mês comemoramos 4 anos desse ministério. 4 anos caminhando com Deus, 4 anos de experiência com Deus, experiência maravilhosa que nos meus 25 anos atrás nós nunca tivemos. Viemos ter uma comunhão grande com Deus nesses 4 anos. 4 anos de deserto, e passar deserto com Deus é maravilhoso. Passar dificuldade com Deus é maravilhoso. O ruim é quem passa deserto sozinho. O ruim é quem passa por situações sozinho e ainda com mágoa, com ódio, sem esperança. Agora, com Deus, até os desertos são bons. Com Deus, até as tribulações, elas têm um gosto diferente. Por isso, enriqueça a tua alma com o Espírito Santo. 4 anos desse ministério, dia 29 de setembro, você é meu convidado a festejar junto conosco essa grande vitória, esse projeto, essa empreitada que Deus confiou nas minhas mãos. E sei que não teria capacidade, não tenho capacidade nenhuma se Ele não for comigo. Mas sou grato a Deus por cada vida, por cada ouvinte que me acompanha nesses 4 anos, 3 anos e meio do Café com Deus, cada vida que Deus coloca para a gente cuidar. Sou grato. Não perco meu tempo em ficar pensando o que fizeram para mim, eu vou deixar de fazer. Isso Deus apagou, porque eu quero enriquecer primeiro a minha alma. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar e reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. O Senhor me fez esquecer de todo o trabalho da minha vida lá atrás. Em outras palavras, em meio às lutas, às decepções, às injustiças, injúrias, o Senhor não deixou que entrasse no meu coração a mágoa, o ódio, o ressentimento. E o Senhor me fez caminhar, meu Pai. O Senhor me fez ver que em meio às lutas e às dificuldades, eu nunca estive só. O Senhor sempre esteve comigo. Meu Deus, como eu queria que essa pessoa entendesse isso, que ela nunca está só. Como eu queria que essa pessoa Te conhecesse, meu Pai, como o Senhor tem se manifestado para mim. E isso não é acepções, meu Pai, mas é focar e olhar para o autor e consumador da nossa fé. Há pessoas, meu Pai, há pessoas que nesse momento lutam pela sua saúde, mas a maior doença não é essa da carne, é da alma, do coração. O coração já adoeceu, já não consegue mais crer, já não consegue mais confiar, meu Pai. Há pessoas, meu Pai, que lutam porque querem enriquecer, prosperar, conquistar, mas ela se encontra pobre, mendigo na alma, meu Pai, deixando de lado a Tua palavra, os Teus ensinamentos.
Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, vem de encontro, meu Pai, essa pessoa e toca, meu Pai, para remover essa dor, toca para remover esse sofrimento, essa angústia. Senhor, visita esse lar agora, visita essa família, meu Pai, e abre portas que estão fechadas. Vem, meu Deus, e supre a necessidade do teu povo. Em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, restaura o casamento, restaura a saúde, a família. Consagra, meu Deus, esse copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura e de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo esse flagelo, de toda essa doença, de toda essa enfermidade, esse tumor, esse nódulo, esse caroço, esse câncer desapareça do corpo dessa pessoa, desapareça essa doença. Meu Deus, toca, meu Deus, nos rins, toca no fígado, no coração, toca nos ossos, na coluna, nas pernas, toca para remover, meu Pai, essa dor de cabeça, toca para remover essa miséria, essa macumba, essa inveja, esse vício maldito, desgraçado, que vem destruindo essa família. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca esse demônio que age, meu Pai, nos pensamentos dessa pessoa, que faz ela carregar o ódio, que faz ela carregar a marca do passado, pensando, meu Pai, em se vingar daqueles que a prejudicaram. Arranca esse demônio que causa essa destruição, meu Pai. Em o nome de Jesus, eu te peço, liberta dessa cadeia infernal, enriquece, meu Deus, a alma dessa criatura, coloca o nome dela no livro da vida, pois eu te peço, em o nome de Jesus, assim como José disse, que Deus apagou, esqueceu, fez ele esquecer o trabalho da sua vida. Meu Deus, faz essa pessoa lembrar, meu Pai, que no passado não teve só injustiça, não teve só perdas, não teve só traições. Faz ela lembrar dos momentos bons, de alegria, de vida que ela teve, meu Pai. Mas o diabo marcou ela com a injustiça, marcou ela com a traição, meu Deus, com a decepção, com as calúnias. E hoje, meu Pai, ela se encontra doente da alma, o coração sobrecarregado de mágoa, cheio de iras, cheio, meu Pai, de desejo de vingança. E isso tem causado essa doença, essa miséria, essa escassez. Liberta essa pessoa, meu Pai, liberta de tudo, enriquece a alma dela. E uma vez a alma enriquecida, então ela começa a prosperar no mundo exterior, em o nome do Senhor Jesus. Pois eu abençoo a tudo e a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Beba dessa água, em nome de Jesus. Dia 29, hoje começamos o trabalho de novo, voltamos, acabou as férias. Hoje começamos o trabalho aqui na nação, aqui na nossa sede. Vamos terminar aqui a caixaria, as vigas, vamos concretar, vamos botar essa laje, em nome de Jesus, porque a virada do ano vai ser aqui. A virada do ano vai ser aqui na nossa sede própria, em nome de Jesus. A virada do ano vai ser aqui. Por isso, convido você a fazer parte dessa nação. Seja um dizimista. Olha, mês de setembro, agora dia 29 de setembro, nós vamos comemorar 4 anos desse ministério. E todo aniversário a gente ganha presente. Eu, particularmente, digo que Deus é tão bom na nossa vida que a gente ganha presente fora de época. Sabe quando a Bíblia diz que daríamos frutos fora de época? Então, isso acontece com a gente. Não é tempo de dar fruto, de receber presente. Estamos recebendo constantemente as pessoas. Eu olho aqui agora, eu estou aqui no meu cantinho do estúdio, mas eu estou de frente com a cozinha, e eu olho para... Essa semana a gente ganhou
um presente muito bacana, né? Bom, a nossa cozinha toda é um presente, tudo que tá aqui é presente, sabe? Pessoas que doaram, tudo novo, sabe? O caminhão da loja chega e encosta, pastor, olha, tá aqui, eu tô mandando pro senhor, sabe? Isso é você enriquecer a tua alma, enriqueça a tua alma. Eu olho para nossa construção aqui, conversava ontem com o Bruno, tava aqui ontem, veio trazer um pão para mim. E olha só que bacana, até pão, rapaz. O povo, pastor, fiz um pão, quer levar um pão para o senhor comer. Rapaz, servir a Deus é bom demais. Se você soubesse o quanto é maravilhoso você servir a Deus, o quanto que Deus ele tem cuidado da gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Por isso que eu digo, não tem como que eu vou ficar me lembrando do passado que me fizeram, como que eu vou me lembrar das injustiças, das perseguições, das calúnias. Eu não vou perder meu tempo, porque eu quero enriquecer a minha alma. Enriquecendo a minha alma, certamente eu vou prosperar. Certamente eu vou prosperar. Hoje nós voltamos a trabalhar. Hoje nós voltamos a trabalhar. O senhor Agamenon está aqui já, está aqui martelando já. Dona Elza ganhou alta, 100%. Cirurgia foi um sucesso. Deus colocou a mão. Não teve gasto nenhum, não teve custo nenhum, conseguiu tudo, Deus abençoou. Olha como Deus é maravilhoso. Gratidão, rapaz, servir a Deus é maravilhoso. Olha, faça parte desse ministério, faça parte da nação, faça parte, seja um dizimista. Mês de setembro, mesmo você que não é da nação, você que é da Assembleia de Deus, você que é da Mundial, você que é da Universal e me acompanha, você que é da Graça e me acompanha, você que é da Só o Senhor é Deus e me acompanha, você que é da Deus e Amor e me acompanha, você que é da Visão Missionária e me acompanha, você que é das Santas Missões e me acompanha. Eu quero você que é católico e me acompanha, você que é espírita, você que é do candomblé, você que é da Umbanda. Ah, pastor, mas o senhor aceita oferta da Umbanda, de quem é da Umbanda? Não. Quem semear é Deus que está mandando. Seja você o que for, seja da Umbanda, Quimbanda, budista, maçom, seja Jeová, o que importa é o mês de setembro. Você pegar uma oferta, pegar uma semente e falar, eu vou presentear esse ministério. Eu vou presentear esses 4 anos da Igreja Nação Escolhida de Deus. Esses 4 anos que Deus tem usado o pastor Lucas nesse ministério. Eu vou separar uma oferta. Separa uma oferta generosa. Quando você ama, você procura sempre dar o melhor. Eu vejo as pessoas, como as pessoas amam a gente, rapaz. Porque, olha, as coisas que nós recebemos são, olha, muito maravilhoso. Tudo. Rapaz, desde um tênis que a gente ganha, é coisa incrível. Você sabe que faz um bom tempo que eu não sei o que é comprar um sapato, o que é comprar um tênis, que de repente a pessoa olha e fala, poxa, acho que eu vou dar um tênis pro pastor. Acho que o pastor está precisando de um tênis. Eu vou comprar um sapato pro pastor. E assim faz. Sabe por quê? Deus disse que supriria as nossas necessidades. Como é maravilhoso servir a Deus. E não é só para mim, para você também. Deus faz a mesma coisa para você. Então, mês de setembro, nos 4 anos da igreja, eu queria que você, Deus já vai colocar no teu coração uma oferta. Deus vai colocar uma oferta para você presentear esse ministério. Já se prepara já. Entrou o mês de setembro, eu já quero que você já separe a tua oferta. Não espera para o dia 29 não. O mês de setembro todo, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar e você vai presentear esse ministério em nome de Jesus. Tá certo?